Iniciamos então com a palavra o senhor desembargador Cauê. Todos e a todas, é um prazer estar aqui nesse projeto da nossa escola, EJUDF Talks, nesse webinar sobre ações processuais. Esse é um tema que me é muito caro, gosto muito de falar sobre ele, mas eu quero cumprimentar a todos de novo e a todas, agradecer ao Fernando, né? Eu esqueci do... É Fernando, né, Fernando? Sim. Sim. Pela participação, obrigado. Quero cumprimentar a todos e a todas. Eu vejo aqui na tela a minha querida colega desembargadora Carmen Pimentel, a quem eu destino um abraço carinhoso e fraterno, especial, e na pessoa dela eu saúdo todos os outros demais queridos participantes dessa ação educacional. Como eu estava dizendo, a gente vai conversar sobre ações possessórias, que é um tema recorrente, né, do dia a dia da nossa atividade judiciária aqui na Justiça do Distrito Federal. E ao mesmo tempo em que é um tema muito frequente, é um tema também sobre o qual, por incrível que pareça, pairam muitas indagações e muitas incertezas, né? Apesar de normalmente a gente acreditar que a gente tem muitas certezas sobre ele, a realidade do dia a dia demonstra que a gente vê muitos questionamentos, muitas inseguranças até sobre esse tema. Daí a relevância de a gente tratar desse assunto nesse webinar. Como o Fernando lembrou no início, há um espaço no fim, né? A ideia, a formatação desse webinar foi concebido para que a gente tivesse um tempo para perguntas e respostas no fim, alguma coisa em torno de meia hora, então a gente vai até umas 11 horas conversando. Não que no meio não possa haver participação, eu tenho vontade para participar. E vai ter duas enquetezinhas que a gente também mandou para a formatação, para a escola, e a gente vai seguindo alguns slides aqui, né? Como a gente vai fazer referência a alguns textos de lei, para a gente evitar de estar saindo de tela e entrando em outras telas, Código de Processo Civil, né, e outras, eu procurei colocar, na medida em que foi necessário, os dispositivos legais a que eu me referisse, né, aqui nos slides. Então a gente pode concentrar as atenções nos slides que eu vou começar a passar já. Tá? Então, isso. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Torço para que ele seja útil e proveitoso. Eu acredito que vai ser. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Fernando fiscaliza, e todos também aí, por favor, fiscalizem. Se vai dar certo aqui, tomara que dê. Perfeito, desembargador. Então, beleza. Então, para mim aqui, ela está com tela cheia e a gente vai, então, seguindo os slides aqui. Esse é o propósito, né, desse nosso encontro de hoje, falar sobre as ações processórias, não falar tudo sobre as ações processórias, tem alguns tópicos, eu estou com outra tela aqui aberta para não me perder, e os tópicos sobre os quais a gente vai conversar são esses aqui. O contexto das ações processórias do Código de Processo Civil, onde é que elas se situam, né, no CPC, a finalidade e a fungibilidade das ações processórias. A gente escuta muito falar sobre a fungibilidade, todo mundo sabe o que é isso, mas se a gente não souber ou não lembrar antes qual é a finalidade de cada uma delas, o
o dispositivo legal que fala sobre a fungibilidade fica meio sem sentido, né? Vamos falar uma peculiaridade muito interessante do Código de Processo Civil sobre quando a ação é proposta em desfavor de um número muito grande de pessoas, né? Então, como é que se aperfeiçoa a citação nesse tipo de caso? Vamos falar também sobre o acesso ao procedimento especial, o que é necessário para que a parte se beneficie, né, das vantagens do procedimento especial, ou requisitos para que isso aconteça, né? E a diferença entre a ação de força nova e a ação de força velha, explicar até talvez rapidamente a origem dessas expressões. Ainda falando sobre os tópicos, vamos falar sobre os requisitos para a concessão da liminar, que pode ser concedida sem que seja ouvida a outra parte, que aqui é um tema muito interessante, porque na nossa cabeça, quando a gente fala de liminar, um monte de coisas vem, né? Então, a gente tem normalmente uma ideia meio pré-concebida e provavelmente equivocada sobre os requisitos para a concessão dessa liminar nas ações processuais. Vamos falar sobre isso também. E sobre a necessidade e em que casos que essa necessidade acontece para a designação de audiência de justificação. O que é exatamente a audiência de justificação? O que é a justificação? O modelo básico da audiência. Uma especificidade sobre o assunto liminar postulada contra a pessoa jurídica de direito público, uma peculiaridadezinha, né, da lei processual. E, por último, o prazo para a resposta do réu, quando é que começa a contar esse prazo, e o momento exato, né, em que se configura a revelia. Também para não haver dúvida sobre esse aspecto, né? Então, vamos começar falando do primeiro tópico que a gente lembrou aqui, que é o contexto das ações processórias no Código de Processo Civil. Antes, deixa eu explicar aqui, eu costumo não usar como regra CPC/2015, CPC/15, CPC de 2015. Normalmente eu não faço isso porque é igual eu também não falo Constituição de 88. A Constituição é a Constituição de 88. Se eu for fazer referência a outra Constituição, eu boto o ano da outra Constituição. A Constituição de 46, a Constituição de 34, de 37, a emenda constitucional número 1 de 69. Mas, mesma coisa do CPC. O CPC é o que está em vigor. Se eu quiser fazer referência a outro CPC, eu boto o CPC de 73, o CPC de 39, né? Mas, então, quando aparecer CPC, já é o CPC de 2015, né? Vão aparecer alguns artigos aqui nos nossos slides. Quando eu não falar nada, é o CPC de 2015. Às vezes eu até botei artigo tal do CPC, do CPC. Quando eu não botei, é do CPC também. Se for de outra lei, eu boto com a lei específica, né? Bom, as ações processórias, elas são ações de conhecimento. Na classificação famosa, né, quinária do professor Ponte de Miranda, no Tratado das Ações, em 7 volumes, né, ele dividiu as ações cognitivas em 5 espécies, né? As ações declaratórias, condenatórias, constitutivas, mandamentais e cognitivas executivas. As ações processórias são ações de conhecimento, e por isso a propositura de qualquer uma das ações processórias, daqui a pouco a gente lembra quais são elas,
faz instaurar um processo de conhecimento. Por que é importante a gente saber onde é que se situa o item, o tópico das ações processórias no Código de Processo Civil? Porque não tem sensação pior do que talvez a gente não saber o terreno em que a gente está pisando. Por exemplo, acontecia muito quando eu ainda era juiz na primeira instância, eu vim para o Tribunal como desembargador em 2008, subi para o Tribunal como desembargador em 2008. Então, até 2008, em 1990, em concurso de 89, a turma tomou posse em 90, em 1990 até 2008 foram 18 anos na primeira instância. Então, em 2008, ainda era inclusive o Código 73, né, o velho CPC, o novo, só entrou em vigor dia 18 de março de 2016. Então, a gente fazia, e naquela época, até 2008, ainda estava engatinhando a questão da legislação online, como a gente tem hoje, né? Então, era, na hora da audiência, a gente usava o mesmo código do livrão, né? O CPC ou o Vladimir, mas normalmente, em cada sala de audiência tinha lá um código de processo. E era muito curioso como, às vezes, a gente decidia alguma coisa na hora da audiência e o advogado de uma das partes se sentia, às vezes, na obrigação, no dever, de fazer alguma intervenção, né, e pedia para olhar o CPC, o Código de Processo. Excelência, posso ler esse código? Posso usar o código? Não. Aí parava a audiência toda, naturalmente, para deixar o doutor advogado, olhar o Código de Processo Civil. Doutores, olha, é impressionante. Do jeito que o advogado ou a advogada abria o código de papel, a gente sabia se ele ou ela ia achar ou não a resposta para aquele problema que ele estava ou ela estava querendo resolver. Do jeito que abriu o código, a sensação que dava é assim: eu não tenho a menor ideia de onde é que esse problema se situa dentro do Código do Processo Civil, ou onde é que eu vou achar a solução para esse problema dentro do Código do Processo Civil. Era mais ou menos como se fosse assim: vou ver se eu dou uma sorte, então pegar o código para abrir aquele montão de páginas, para ver se aparecia, pulava aqui dentro a solução do problema. Então, isso o Código de 73, que era um código, eu achava uma obra-prima, mas ele tinha algumas dificuldades de organização, assim, respeitosamente falando, de organização em termos de estrutura, né, da legislação codificada, né? Ele não tinha, como a gente tem hoje, a divisão em uma parte geral e uma parte especial, né? Hoje a gente sabe, a partir do advento da Lei Complementar 95, de 98, essa lei, ela ensina, vamos dizer assim, como é que se fazem as leis. Então, diz, olha, as leis se dividem internamente, se estruturam, né, em parte geral, parte especial. Cada parte se divide em livros, né? Então você tem os livros da parte geral, os livros da parte especial, e aí vai tendo as divisões, vai havendo as divisões mais específicas, né? Cada livro se divide em títulos, cada título se divide em capítulos, cada capítulo se divide em seções, e às vezes as seções ainda se dividem em subseções, que é a menor partícula dentro da estrutura da legislação codificada, né? Então, partes, livros, títulos, capítulos, seções e subseções. No caso específico do nosso Código de Processo Civil atual, o processo de conhecimento ele fica na parte especial do Código de Processo Civil, no livro primeiro. O código se divide em parte geral e parte especial. A parte especial ela se divide em 3 livros, né? O
livro primeiro do processo de conhecimento, cumprimento de sentença. O livro segundo é o processo de execução. O livro terceiro é, vamos chamar assim, de recursos, né, dos processos de então, o livro primeiro é o livro do processo de conhecimento. Esse livro, ele se divide em 3 títulos. O primeiro título cuida do procedimento comum, o segundo do cumprimento da sentença, e o título terceiro do livro primeiro da parte especial, ele trata dos procedimentos especiais. E as ações processórias são uma espécie de ação para as quais o legislador fixou um especial, porque ele primeiro, antes de eu falar sobre isso rapidamente, voltando, dando um passinho atrás, o procedimento é só a arrumação da sequência dos atos processuais dentro do processo, né? Desde a petição inicial até a sentença, basicamente, né? O processo não acaba com a sentença, mas desde a petição inicial até a sentença tem a arrumação dos atos processuais. Esse é o procedimento, como se dizia antigamente, é a visão externa do processo. Então, se eu conheço o procedimento, qualquer que seja ele, eu sei o que vem, o que aconteceu, o que deve vir agora, o que vem depois, qual é o próximo passo, quais são as etapas, quais são os passos do procedimento. Até para eu olhar e falar assim, ficou faltando isso, ou não aconteceu isso, tem um erro de procedimento, devia ter acontecido isso e não aconteceu, né? O famoso error in procedendo. Né? Então, procedimento comum é aquele basicão, e o procedimento especial tem diferenças em relação ao procedimento comum. Eu vinha dizendo, por que um procedimento é chamado procedimento especial? Porque ele é diferente do procedimento comum. A arrumação dos atos processuais dentro do processo é diferente, é feita de forma diferente em relação ao procedimento comum. E esse procedimento especial é diferente também de todos os outros procedimentos especiais. Então, o procedimento das ações processórias é único, ele só tem ele daquele jeito, né? Que é diferente do procedimento comum, e a seu turno é diferente do procedimento especial da ação de consignação de pagamento, que a seu turno é diferente do procedimento especial da ação de exigir contas. São procedimentos especiais dentro do Código de Processo Civil, para não falar de outros, que também é diferente do procedimento especial da ação de mandado de segurança, que é fora do Código de Processo Civil, e assim vai, né? Então, as ações processórias são um procedimento especial dentro do Código de Processo Civil, situadas as ações processórias no título 3º do livro 1º da parte especial do Código de Processo Civil. E elas estão reguladas, as ações processórias, nos artigos 554 a 568. São ações de conhecimento, como eu falei, e a natureza da sentença a sentença tem natureza cognitiva e executiva. Antigamente também se falava sentença executiva ou executiva lato sensu, né? Hoje deu uma atualizada por sugestão do professor Cândido Rangel Dinamarco. Então, se costuma dizer, não que as outras maneiras estejam erradas, não é isso, mas se costuma dizer de uma maneira um pouco talvez mais atualizada, que a sentença tem natureza cognitiva e executiva. Isso é para fazer uma diferença entre aquelas sentenças clássicas, a sentença meramente declaratória, sentença constitutiva, sentença condenatória. A sentença cognitiva e executiva, ela tem um pouquinho de duas coisas. Ela tem um pedaço de cognição, na maioria das vezes de natureza declaratória, e tem um pouquinho também de execução, como
vamos dizer assim, né? Porque na sentença o juiz já determina o que deve ser feito naquele processo para resolver a situação patrimonial complicada, vamos dizer assim. Por isso que antigamente, no século XIX, né, se chamava esse tipo de sentença, ou esse tipo de julgado, né, de execução por iniciativa do juiz, executio per officio iudici, porque o juiz determinar o cumprimento da sua própria sentença. Na verdade, não é exatamente isso que acontece, porque o juiz, na própria sentença, ele já diz, por exemplo, o possuidor que foi esbulhado, reconheço, portanto, em favor dele, eu reconheço que ele tem a melhor posse, declaro que ele é o possuidor legítimo do terreno que foi esbulhado, por exemplo. Após o trânsito em julgado, expressa-se mandado de reintegração de posse. Então, esse expressa-se mandado de reintegração de posse não é o juiz executando ele mesmo o que ele mesmo decidiu. Isso não é execução de ofício, isso é exaurimento da prestação jurisdicional. Isso eu estou entregando, numa fase posterior ao trânsito em julgado da sentença, aquilo que o autor me pediu lá na petição inicial, lá atrás. O que o autor pediu? Digamos, eu quero ser reintegrado na posse. E quando o juiz profere a sentença, reconhecendo que o autor foi esbulhado e que ele é o possuidor, o juiz não está colocando o autor de volta dentro do terreno cuja posse ele perdeu. Essa reintegração ela só vai acontecer lá na frente, depois de ter sido interposto o recurso, depois de o recurso ter sido processado com efeito suspensivo, depois de o tribunal ter julgado a apelação. Quando baixa de volta para a primeira instância, é que, como disse o juiz lá na sentença, após o trânsito em julgado, expressa-se mandado de reintegração de posse. E aí isso não vai ser cumprimento, não vai ser execução ou cumprimento da sentença de ofício por iniciativa do juiz. Não, o juiz, nesse momento, ele vai estar entregando à parte autora a prestação jurisdicional que ela pediu. Então, esse é o momento em que se dá o exaurimento da prestação jurisdicional. E a sentença, portanto, ela tem essa diferença em relação, por exemplo, a uma sentença condenatória, em que o juiz apenas condena, julga procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor R$100 mil. A atividade jurisdicional na sentença condenatória, por exemplo, ela termina ali. O juiz não vai dizer assim, e não pode dizer mesmo assim, após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o cumprimento de sentença, devendo pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. Não! Isso está escrito com todas as letras, né, no artigo 513, parágrafo 1º, que o cumprimento da sentença que reconheça a existência de uma obrigação de pagar quantia, ela tem que acontecer, o cumprimento, tem que acontecer por iniciativa do credor, claro, porque o que o autor pediu foi só a condenação. E a condenação o juiz já deu na sentença, julgo procedente pedido para condenar. Então, a todos os títulos, com todo respeito equivocado, a gente vê em sentenças, e a gente ainda vê isso até hoje, não sei como, sentenças que colocam esse tipo de comando. Após o trânsito de julgado, intime-se o credor para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. O próprio artigo 523, só para completar o nosso raciocínio, que é o artigo que cuida do cumprimento da sentença, que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa, exige a iniciativa do credor para que aconteça o cumprimento da sentença. Logo, não pode constar esse comando da parte dispositiva da sentença condenatória. Já é diferente, como eu falei, com a sentença cognitiva executiva, em que aí sim é obrigatório que na sentença o juiz disponha sobre
a expedição de mandado de reintegração de posse após o trânsito em julgado. Como eu falei, isso não é o cumprimento da sentença de ofício por iniciativa do juiz. Isso é exaurimento da prestação jurisdicional, porque o pedido ostentava natureza cognitiva executiva. Eu aproveito para colocar aqui um trecho, né? Tem um monte de tempo que eu estou escrevendo esse livro, para dizer: o pedido será, por fim, buscar corrigir os limites que balizam as esferas jurídico-patrimoniais dele e do réu, por meio de técnicas que, permitindo atuação direta sobre o patrimônio de um e de outro, culminam por dispensar uma fase específica de execução estrito sensu, cumprimento de sentença. Além disso, determina a ação a ser realizada para rearranjar a situação patrimonial conflituosa. Isso aqui acolhe esse pedido, né, de natureza cognitiva executiva. Então, isso é só para a gente dar início às nossas observações aqui, lembrando que, mais uma vez, uma sentença de procedência do pedido na ação possessória, ela tem que contemplar esse comando, né? A ação, como está escrito aí nesse slide, no finalzinho, a ação a ser realizada para rearranjar a situação patrimonial conflituosa. No nosso exemplo, expressa-se mandado de reintegração de posse ou de manutenção de posse, etc. Inclusive, se a sentença que acolhe esse pedido possessório deixa de trazer esse comando, essa sentença se expõe a embargo de declaração, porque a sentença será, nessa hipótese, omissa, né? Bom, dando sequência aqui. O primeiro artigo do capítulo que cuida das ações possessórias no Código de Processo Civil é o artigo 554. E esse artigo 554, ele tem a mesma redação. Essa parte do Código, aliás, desculpa, para fazer um comentário sobre direito processual histórico, essa parte do Código, ela é praticamente reprodução do Código de Processo Civil de 73. Uma ou outra mudança aqui, ali e acolá, algumas bem sensíveis, outras menos, mas basicamente a gente tem a mesma estrutura e até quase a mesma redação dos artigos 920 e seguintes do Código de Processo Civil de 73. Então, assim como esse artigo 554 é o primeiro artigo da parte do Código de Processo Civil em vigor que cuida das ações possessórias, o artigo 920 no Código de 73 era o primeiro artigo que cuidava também desse capítulo naquele velho Código. E ele também cuidava da fungibilidade das ações possessórias, né? E ele tem essa redação aí: a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, né? A chamada fungibilidade das ações possessórias. Eu propus uma ação, devia ter proposto outra ação, né? Isso não impede o juiz de conhecer do pedido correto, que deveria ter sido feito, e de outorgar, de conceder a proteção legal correspondente àquela outra ação que deveria ter sido proposta e que acabou não sendo, desde que
os pressupostos para a concessão da proteção possessória estejam presentes, estejam provados. Esse artigo aqui ele é mais ou menos autoexplicativo, né? Mas a gente só consegue compreender isso aqui se a gente entender, ou pré-compreender, talvez, antes, que, bom, essa técnica aqui, ela pressupõe o entendimento do legislador de que ele criou uma ação possessória específica para cada tipo de problema que aparecer na posse de alguém, né? Primeiro, só fazendo a diferença. Esse capítulo aqui, aliás, essa conversa nossa aqui, apesar de ser óbvio, né, me permitam a ousadia de lembrar, nós estamos falando sobre posse, não estamos falando sobre propriedade, né? Propriedade é outra coisa completamente diferente. Propriedade encontra regulação em outros dispositivos, direito material, e também encontra proteção em outros dispositivos do direito processual. A ação que serve para proteger uma propriedade não é uma ação possessória, é uma ação reivindicatória, né? É uma ação de natureza petitória, como se dizia, né? Aqui não, aqui as ações são possessórias. A propriedade eu provo o registro da escritura pública de compra e venda, assim, no cartório de registro de imóvel. Aqui não tem nada disso, né? Aqui é posse, aqui não estou falando de proprietário, estou falando de possuidor mesmo. E o direito, como a gente sabe, não reconhece a posse, né? Não estou falando de invasão, falando de detenção, estou falando de posse mesmo, com fonte de direito, e dá proteção possessória ao possuidor legítimo, né? Contra quem causar uma moléstia qualquer à sua posse, né? Mas, feita essa observação, é preciso que a gente tenha em mente que a gente está aqui, como eu falei, cuidando de um capítulo, né, as ações possessórias, que não é novo, né, longe de ser novo, né? Ele é um capítulo do direito processual que, como eu falei, ele já é quase processo civil de 73, ele é também praticamente o que a gente via no Código de Processo Civil de 39, a partir do artigo 371 do Código de Processo Civil de 39, que a seu turno também já buscou inspiração nos códigos de processo estaduais. Houve uma época aqui no Brasil, né, em que os estados tinham os seus códigos de processo. Entre 1915 e 1918, o primeiro código nacional foi o Código de Processo Civil de 39. Esses códigos estaduais já traziam essa regulamentação para as ações possessórias, né? Antes dos códigos estaduais, a gente teve a primeira legislação processual brasileira, ainda na época do Império, foi a Consolidação de Ribas, de 1876. O imperador Dom Pedro II pediu para um conselheiro, Marquês de Pombal, algo em torno de 1751 ou 1753, eu sempre confundo as datas, que mandava aplicar ao Brasil a legislação portuguesa, né, em que os estados tinham
os seus códigos de processo entre 1915 e 1918. O primeiro código nacional foi o Código de Processo Civil de 39. Esses códigos estaduais já traziam essa regulamentação para as ações possessórias, né? Antes dos códigos estaduais, a gente teve a primeira legislação processual brasileira, ainda na época do Império, foi a Consolidação de Ribas, de 1876. O imperador Dom Pedro II pediu para um conselheiro o que seria a Casa de Suplicação do Império, que era o Supremo Tribunal Federal da época, o conselheiro Antônio Joaquim Ribas, para consolidar num diploma normativo só toda a legislação processual brasileira, né, que vinha de Portugal, a partir do Regulamento 737, que era de 1850, no mesmo ano do Código Comercial, e tinha um processo comercial. Olha só que coisa curiosa, né? Não tinha processo civil, mas tinha um processo comercial. O comércio era muito mais importante e tal. Então tinha além de um processo civil, tinha um processo comercial. Então o imperador Dom Pedro II pediu para o conselheiro Ribas para fazer essa compilação. Ele juntou tudo num diploma normativo só. E como compensação, como honra, né, ao consolidador, deu o imperador a consolidação feita pelo conselheiro Antônio Joaquim Ribas no nome dele. E por isso é que é a consolidação das leis processuais brasileiras de 1876 se chama Consolidação Ribas, ou Consolidação de Ribas, né, em homenagem ao conselheiro. Mas antes disso tudo, a gente tinha a lei da boa razão, que era uma lei de Portugal, da época ainda do Marquês de Pombal, algo em torno de 1751 ou 1753, eu sempre confundo as datas, que mandava aplicar ao Brasil a legislação portuguesa, né? Na época já eram as ordenações filipinas, que já tratavam das ações possessórias dessa maneira. Que maneira? Nós estamos falando aqui de uma época pré-1865, em que se dava muito valor ao nome das ações, porque se entendia que a ação servia para proteger um direito lesado. Então, era essa a concepção que se tinha de uma ação. Se eu tenho ação, se eu tenho direito, e se o meu direito foi lesado, então eu tenho ação para proteger esse meu direito que foi lesado. Então eu tinha que provar desde o início que eu tinha tido um direito lesado, né? Então, nada mais adequado do que dizer o meu direito lesado é esse, e para consertar o meu direito lesado existe a ação que tem esse nome aqui. Então o legislador criava, vinculava o nome do problema ao nome da ação para resolver o problema. É claro que depois de 1865, né, quando se publicou a teoria das exceções dilatórias dos pressupostos processuais, Oscar von Billow, né, que se chegou à conclusão de que a ação não serve para isso, né, que não se conseguiu responder àquela pergunta que hoje em dia é famosa e, aliás, é irrespondível, né, e que eu coloco aqui para a lembrança de nós todos, né? Quer dizer que a ação serve para proteger um direito lesado, se dizia, certo? Quer dizer que se o sujeito tem o direito, ele tem ação para proteger esse direito. Tem. Se ele não tem direito, então ele não pode propor ação? Não pode. Claro que não pode. Só pode propor ação quem tem direito. Não tem direito, não tem ação. Não. A pergunta que fizeram, que não tem resposta, é a seguinte: quer dizer que só pode propor ação quem tem direito? Então,
Se só pode propor ação quem tem direito, como é que pode existir sentença de improcedência? Porque a sentença de improcedência diz que a pessoa que propôs ação não tem direito. Pronto, perplexidade geral. Cara de todo mundo, na época, pairando entre o pasmo completo e a estupefação geral. Realmente não tem resposta numa pergunta dessa. Se a pessoa propôs ação, por que tem direito? Então, todas as sentenças tinham que ser de procedência, né? Então, a sentença de improcedência, por si só, derrubava essa teoria de que a ação é um direito concreto, né? Aí vê a teoria da ação como direito abstrato. A ação não serve para proteger direito de qualquer pessoa, né? Você, hoje em dia, pode propor ação sem ter direito, que é o que diz lá, hoje em dia, o artigo 17 do nosso Código de Processo Civil, basta que você tenha interesse e legitimidade para a propor ação. Você não precisa ter direito. E já é a repetição do que a gente lê no artigo 3º do velho Código Revogado de 73. Mas naquela época você tinha que dizer, olha, o meu problema é esse, logo a ação é essa aqui. E isso é um resquício, a gente vê hoje em dia, dentro do Código de 2015, né, ainda ações que têm nome, né, como um resquício. Se entendia que as ações eram fundadas na pré-existência de um direito material. Se dizia que o direito material era um direito substantivo e o direito de ação era alguma coisa, denota que você, de certa maneira, ligado àquela teoria da ação como direito concreto, que a gente recomenda até que ninguém fale, ou escreva, ou use, né, como substituto de direito processual civil, direito adjetivo civil, porque processo nem ação qualificam o direito material, são coisas absolutamente independentes, né? Mas então, naquela época, você tinha um cardápio de problemas e de ações, né? Então, se o problema fosse uma, a ação era uma. Se o problema fosse outro, a ação era outra. Por isso que tem esse artigo 554 que diz: se o problema era um, você devia ter entrado com uma determinada ação e você entrou com outra ação, não tem problema nisso. O juiz pode conhecer do pedido que não foi feito, mas que devia ter sido feito, e o juiz pode otorgar a proteção legal correspondente àquela ação, cujos pressupostos, desde que os pressupostos, né, estejam provados. E é por isso que a gente tem que lembrar, então, qual é a finalidade das ações processuais. E essa finalidade, ela é revelada pela leitura do artigo 560. Se a gente ler rápido esse artigo 560, a gente não percebe muito, talvez, essa finalidade, né? Porque a redação é essa aí, simplesmente, né? O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de espúrio. O que é turbação? Turbação é um conceito de direito civil, direito material. É a perda parcial da posse, vamos chamar assim, né? Eu tenho a posse de uma fazenda, perdi um pedacinho, invadiram um pedacinho da minha fazenda, mas eu conservo posse sobre outra parte, perdi aquele pedaço, então houve turbação na minha posse. Espúlio também é um conceito de direito material. Espúlio é a perda total da posse. Perdi a fazenda, invadiram a minha fazenda toda, eu perdi a posse. Então o que diz o artigo 560? Se eu perdi parcialmente a posse, eu tenho direito a ser mantido na posse. Se eu perdi totalmente a posse, espúlio, eu tenho direito a ser reintegrado na posse. Então, a ação a ser utilizada para o caso de perda parcial da posse é a ação de manutenção na posse. Olha lá, o possuidor tem direito a propor ação de manutenção na posse, caso ocorra perda parcial da posse. É o que diz o comecinho
aí do artigo 560. E o possuidor tem direito a propor ação de reintegração de posse, caso ocorra perda total da posse. Então, é correto a gente vincular a ideia de turbação à ideia da propositura da ação de manutenção de posse, e também é correto a gente vincular a ideia de esbulho, que é a perda total da posse, à ação de reintegração de posse. São três as ações possessórias: a ação de manutenção de posse, para o caso de turbação, perda parcial da posse; a ação de reintegração de posse, para o caso de perda total da posse, que é o esbulho; e a ação de interdito proibitório, que é para quando o possuidor acredita que ele esteja na iminência de sofrer uma perda parcial, uma perda total da sua posse. Então, para isso, existe uma terceira espécie de ação possessória, que é o interdito proibitório. Só para a gente, como eu falei, né, falei aqui do artigo 567, para a gente não ter que sair do slide e ir para a legislação. Está aí o artigo 567, que diz: o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse. A ideia de moléstia à posse é uma ideia que a gente vai usar de novo para classificar, né, de turbação ou esbulho. Poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, pedindo diante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Então, só voltando aqui no slide anterior, essa é a finalidade de cada uma das ações possessórias. Então, quando a gente fala de fungibilidade das ações possessórias, isso significa que se eu devia ter entrado, devia ter proposto, né, uma determinada ação para resolver um determinado problema, mas eu propus outra, isso não tem maiores consequências, porque o artigo 554 me concede essa possibilidade de o juiz consertar tudo, né? O artigo 554 já existia no Código anterior, né? Eu falei, era o artigo 920, mas a ele foram acrescentados alguns parágrafos, né? Entre eles o parágrafo 1º, que exige que ocorra, para que se aperfeiçoe a citação, quando eu tenho uma ação possessória proposta em desfavor de um número grande, né, de litisconsortes. Deixa eu botar aqui para eu me lembrar. Caso de ação possessória em que figure no polo passivo um grande número de pessoas, a citação tem que ser feita dessa maneira: citação por mandato daqueles ocupantes que forem encontrados no local e citação por edital dos demais. Aqui é só uma curiosidade. Quando eu não sei quem são os réus, imaginemos que uma determinada área tenha sido invadida por 500 pessoas. Eu não tenho a menor ideia de quem sejam essas pessoas. E eu não preciso saber o nome de nenhuma dessas pessoas. Quando eu for entrar numa ação, eu, advogado, autor, que vou redigir a petição inicial, eu não vou dizer, eu só sei o nome de dois, com quem eu já conversei, o Joãozinho e o Luizinho, o Zezinho, sei lá. Não, os outros eu não sei, os outros 498 eu não sei. Não preciso vir lá, nada disso. Basta eu dizer que a ação está sendo ajuizada em face ou desfavor de réus incertos, réus desconhecidos. Né? Toda vez em que eu, em qualquer ação, digo que, por exemplo, numa ação de uso capião, eu não sei quem são quem são os circunstantes, né, o imóvel a ser uso capido, sei alguns deles, mas não sei
alguns confrontantes, confrontantes, eu vou dizer que tem dois ali que são incertos, são desconhecidos. Se eu falar isso, o juiz vai mandar que se realize a citação por edital daqueles réus que eu falei que são, daqueles citandos que eu falei que são incertos, que são desconhecidos. Isso por força da regra do artigo 256, inciso 1º do Código de Processo Civil. A gente não precisa nem ler isso, mas é isso que diz. É um dos casos de citação por edital. A gente acaba se lembrando do outro caso mais famoso de citação por edital, que é quando eu sei quem é o citando, mas eu não sei onde é que ele está. O citando é o José da Silva Pereira, mas eu não sei onde é que ele está. Então você diz quem é, ele está em local incerto e não sabido, LINS, né? A gente prende local incerto e não sabido. E o juiz diz, então cite o seu José da Silva Pereira por edital, para 20, 30, 40, 50, 60 dias, sei lá, e manda citar o sujeito por edital. Mas quando eu digo que eu não sei nem quem é o réu, o juiz também, da mesma maneira, vai mandar citar por edital e vai fixar lá um prazo. No caso específico de ação processória ajuizada em desfavor de um grande número de pessoas, litisconsórcio passivo, multitudinário, multidão de gente, 500 pessoas, eu coloco lá, os réus são incertos, os réus são desconhecidos. O juiz, que em qualquer outro caso se limitaria a escrever cite por edital, citem-se os réus por edital, aqui ele vai fazer diferente, ele vai mandar citar por mandado os réus que forem encontrados no local e vai determinar a citação por edital daqueles que não forem encontrados. E é o que diz o parágrafo 2º desse mesmo artigo 554. Então, o oficial de justiça vai lá uma vez no local para citar quem ele encontrar, registra isso tudo lá no mandado. Se ele tiver conseguido citar 20, 30, sei lá quantos, ele registra isso aí. Os outros todos vão ser citados por edital, né? E eu sempre me pergunto qual é a utilidade disso, porque além de colocar o oficial de justiça numa situação meio arriscada, porque imagina só o oficial de justiça chegando lá, os atos processuais podem ser praticados a partir das 6 horas da manhã. Aí o oficial de justiça chega lá às 6 horas da manhã, lá no vazão, um monte de barraquinho de plástico preto, né? E vai lá cumprir o mandado de citação, chega lá, bate palma no primeiro barraquinho para ver se alguém aparece. Ninguém aparece, o sujeito do outro barraquinho aparece ali de manhã, diz, pô, não. Ele diz, não, eu vim citar aqui uma ação de integração de posse, aí já aparece mais um do lado, mais um terceiro, aparece um quarto cara com uma foice, um quinto cara com um fuzil, um sexto cara com um arado, sei lá com o termo, um ancinho. O oficial de justiça vai passar um mal bocado ali, citando esses ocupantes que forem encontrados no local. Acho que vai ter pouca gente querendo fazer concurso para oficial de justiça. Mas isso é um outro problema. O fato é que a lei criou esse degrau, então precisa até que se observe essas regras para que não dê problema de nulidade de citação posteriormente. Isso é uma peculiaridade curiosa, né, talvez, do Código de Processo Civil em vigor. A propósito de ações possessórias coletivas, teve até uma recomendação do CNJ de 2021 que dizia que, enquanto perdurasse, recomendou, né, CNJ 90, recomendação do CNJ 90, recomendou aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurasse a situação de pandemia de Covid-19, e avaliassem os juízes com cautela o deferimento de tutela de urgência, liminares, né, que tivessem por objeto a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolvessem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica. É claro que a gente sabe também que o
Estado de Saúde Pública de Emergência, Importância Nacional, esse PIN, já se encerrou por ato do ministro da Saúde, em 22 de abril, então, pelo menos, valia essa recomendação até esse ponto, né? Bom, fica feita essa anotação também. Com relação ao acesso ao procedimento especial, né, que traz vantagens, né, sobretudo com relação à questão dos requisitos para a concessão da liminar e um modo diferente de tramitação, sobretudo no início, que a partir de um certo ponto fica igual ao procedimento comum, mas no início tem uma diferença. O requisito, ele está aí nesse artigo 558. Diz o artigo 558, esse é um artigo que aparentemente é um artigo simples, mas ele é um artigo que exige alguns cuidados. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2ª deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do espúrio afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório, isso que está na Lei Processual, Código de Processo Civil de 2015, em vigor, portanto, né? O artigo 558 caput, ele diz qual é o único requisito para que a pessoa, o autor da ação, tenha acesso ao procedimento especial. E o requisito, ele é muito simples. O autor da ação propor a ação dentro do prazo de ano e dia da turbação ou do espúrio afirmado na petição inicial. Se o autor propuser a ação dentro desse prazo, ele tem, como está escrito, rege o procedimento de manutenção e de reintegração de posse, as normas da seção 2ª desse capítulo. Passado esse prazo, aí esse procedimento vai ser outro, apesar de não perder o caráter possessório. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Aqui tem uma diferença entre o que se costuma chamar de ação de força nova e ação de força velha. A ação de força nova, e essa é uma expressão das ordenações afoncinas, primeiras ordenações, a de 1300 de fumaça, é aquela que é proposta dentro do prazo de ano e dia. A ação de força velha é proposta depois de vencido o prazo de ano e dia. O único requisito para que se tenha acesso às vantagens, vamos chamar assim, do procedimento especial, é a propositura da ação dentro desse prazo de ano e dia. Proposta da ação dentro do prazo de ano e dia, tem acesso aos benefícios do procedimento especial das ações possessórias, lá dos artigos 554 a 568 do Código de Processo Civil, procedimento especial, livro 1º, título 3º, tudo certinho. Se eu propuser a ação depois, aí eu já perco esses benefícios. E a ação é de força velha. Eu não perco o direito de discutir posse, mas não transforma a discussão de possessória para petitória, possessória para propriedade, não. Continuo discutindo posse, não vai ser mais pelas regras do procedimento especial. E só para lembrar, essa contagem desse prazo se dá a partir da data em que se deu a turbação ou o espúrio. Não é a partir da data em que o autor tomou ciência da turbação ou do espúrio. E a razão é muito simples para isso, né? Mas não é da data em que tomou ciência? Isso pode parecer injusto, porque o sujeito não ficou tomando, não teve ciência em que a invasão aconteceu num determinado dia, nem sempre ele vai à fazenda dele, passou às vezes um tempão, ele não foi, só ficou sabendo depois.
né? Então devia ser a partir da data em que ele tomou ciência, possuidor, e não da data em que aconteceu a moléstia após, né, a turbação ou escolho. Não, se conta a partir da data da turbação ou do escolho. Pensa bem, doutores, pensem bem, né? Pensemos nós todos bem. Se eu tenho um prazo fatal de ano e dia para entrar com a ação e ter as vantagens do procedimento especial, se eu disser que foi da data em que eu tomei ciência, eu posso sempre dizer que eu tomei ciência numa data em que me dê o direito de estar sempre dentro do prazo, né? Eu vou sempre dizer que não, eu tomei ciência no mês passado, ainda que o escolho ou a turbação tenha acontecido há 3 anos. Eu falei, não, mas eu só tomei ciência ontem, só estou propondo a ação hoje, estou sempre dentro do prazo. Não, se conta a partir da data da turbação ou escolho. E essa afirmação que eu estou fazendo aqui, ela é confirmada pela própria lei processual, na medida em que o artigo 561, na sequência da regulamentação da ação processória, das ações processórias, impõe ao autor, né, dá ao autor a incumbência de provar a data da turbação ou do escolho. Não é a data em que ele tomou ciência da turbação ou do escolho. Não, é a data em que se deu a turbação ou o escolho. Eu queria pedir para a gente colocar aí, Fernando, lá, a nossa enquete número 1. Deixa eu ver se eu vou parar aqui o compartilhamento e vou voltar aqui para cada um. Eu tô numa situação complicada, porque quando eu estou compartilhando, eu não consigo ver o chat. Eu não sei, eu gostaria de saber se todos estão visualizando. Apareceu para vocês, se puderem dar um sinal, a Renata já me acenou ali, né? Tudo certo, né, Renatinho? Eu vejo aqui. Perfeito. Então a gente dá um tempinho para o pessoal responder. Na verdade, essa é a segunda enquete, era a outra enquete, desculpa. Agora você está fora da ordem, então. Se for possível trocar, Fernando, a gente ainda vai falar sobre esse tema. Fechar isso aqui. Estou vendo aqui que tem umas mãos levantadas. Como é que eu faço para resolver isso? Só um minutinho. Eu vi aqui no chat aqui agora, essas manifestações, eu me comprometo depois a disponibilizar esses slides. Eles são muito mais, como eu gosto de dizer, né, como a gente usa em didática, uma bengala, né? A gente vai só se apoiando neles, né, para ir complementando as informações, mas nada me impede de compartilhar isso. Desembargador, seria essa então, que começa assim, ultrapassado o prazo de um ano. Isso. Essa mesmo. Prazo de ano e dia, ok? Tá só um minutinho, então. Apareceu para vocês? Essa é mesmo. Perfeito. Todo mundo, por gentileza, participa aí. Isso aí tem a ver com o artigo que a gente estava falando agora, né, que é o artigo 558. Estou acompanhando aqui no chat a votação. Quando o senhor autorizar,
a gente pode exibir os resultados. Daqui a pouco. Quantas pessoas estão participando dessa nossa ação educacional, Pedro? Nós temos, deixa eu precisar aqui para o senhor organizar, só um minutinho, por favor. Nós temos 117 inscritos. E temos, no momento, 88 participantes na sala. Em tese poderia ter um dobro de gente participando aí da enquete, mas daqui a pouco a gente encerra aqui a votação. A Renata falou 88 pessoas na sala, nem da equipe da escola. Sim, 88 participantes no momento. 51 pessoas já, 52 respostas. Vou dar só mais um minutinho aqui para a gente voltar à nossa conversa. Já temos 54 respostas. Vamos exibir os resultados? Vamos exibir os resultados, Fernando? Tá. O senhor consegue enxergar? Senão eu posso ler para o senhor. Espera aí. Apareceu para o senhor? Apareceria onde? No meio da tela aqui? Não. Sim. No chat. Os demais conseguem ver? Eu vou ler para o senhor. Os alunos estão assinando que conseguiram ver, mas eu vou ler para o senhor. A resposta foi o seguinte: no chat, tá, pessoal? Nós temos certo 91% e errado 9%. Olha só. Eu vou voltar aqui para o compartilhamento. Engraçado, esse sistema de compartilhamento, para quem está falando, ele não é muito legal, porque eu não vejo o chat. Eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, mas eu não vejo o chat, portanto eu não consigo ver também as participações, eventualmente até para eu ir direcionando as coisas. Mas vou voltar ao compartilhamento aqui, para botar de novo aqui, inclusive, a enquete. Está aparecendo aí, espero eu, o slide com a enquete. Sim. A pergunta era essa, né? Ultrapassado o prazo de ano e dia para a propositura da ação de força nova, possuidor que tenha sofrido turbação ou espúrio não perde direito de propor ação para defender a sua posse. O procedimento será ordinário. Eu vou voltar aqui para o slide anterior, para um dos slides anteriores, que é o slide que fala do artigo 558 desse aqui. Essa resposta tem a ver com a leitura ou com a interpretação, melhor dizendo, do parágrafo único do artigo 558. Né? Diz: passado o prazo definido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Em relação à enquete, né, que dizia que o possuidor não perde mesmo o direito, não perde, né, o direito de
procuração para defender a sua posse, não deve mesmo, né? Mas o procedimento estava escrito lá no slide, na enquete, o procedimento será ordinário. Ali tinha 2 erros. Primeiro, que não é ordinário, né? Não existe mais procedimento ordinário. Procedimento ordinário acabou com a entrada em vigor do Código de 2015. Até 2016, até o dia 18 de março de 2016, o procedimento comum, como nós todos sabemos, ele era dividido em 2. A gente tinha o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. O procedimento comum ordinário era de um jeito, o procedimento comum sumário era de outro jeito. E tinha os procedimentos especiais. Com a entrada em vigor do Código de 2015, o procedimento comum deixou de ter essa subdivisão. Ordinário e sumário. O procedimento comum é único, né? E não tem mais esse procedimento ordinário nem procedimento sumário. Eu não sei como é que alguém propõe hoje em dia ação ordinária, que mistura água e óleo, né? A ação é uma coisa, procedimento é outra coisa, e não existe mais procedimento ordinário, as pessoas continuam entrando com ação ordinária. De onde é que eles tiram isso? Eu confesso que eu não sei, mas não é nosso tema aqui, não vou nem falar muito sobre isso. Mas de cara tem esse erro, né, de que não é ordinário, não existe mais procedimento ordinário, o procedimento é comum. Mas esse é o erro mais perdoado. O outro não é nem um erro, é mais uma pegadinha, e que transforma a resposta em errado, né? É porque está escrito aí, sem dúvida, né, que passado esse prazo de ano em dia, está escrito, está na tela, será comum o procedimento. E não será obrigatoriamente comum o procedimento. Ordinário já não vou falar mais, mas não será obrigatoriamente comum. E esse é o erro, né? Porque se a gente acreditar no que está escrito aqui na lei, a gente vai dizer que se eu permitir o prazo de ano em dia, o procedimento vai ser obrigatoriamente comum, e essa resposta está equivocada. E está equivocada por quê? Agora eu vou acelerar aqui, só para a gente chegar no slide da enquete, que é esse aqui, né? E para mostrar aos senhores por que é que o procedimento pode ser outro, perfeitamente outro, né? A Lei 9.099, que é uma lei muito conhecida de nós todos, né, que é a Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais. A primeira parte dela é dos Juizados Especiais Cíveis, a segunda dos Juizados Especiais Criminais. O artigo 3º dessa Lei 9.099, tão famosa, desde 95, esse artigo 3º diz: o Juizado Especial Civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Bom, essa lei aqui, ela fixa um procedimento para os juizados especiais cíveis, né? Não é um procedimento comum, não é um procedimento das ações possessórias, é um procedimento dos juizados especiais cíveis. O juiz marca uma audiência de conciliação, tenta conciliar as partes, não havendo acordo, o juiz marca uma outra audiência e por aí vai, né? Então, ultrapassado o prazo de ano e dia, olha só o que diz o artigo 3º, né? O Juizado Especial Cível tem competência para as causas de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo, e também consideradas as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º deste artigo. Então, levando em consideração que o salário mínimo é hoje 1.100, pouquinho por aí, então daria 44 mil e poucos reais, um imóvel que valha 44 mil reais, uma ação possessória sobre esse imóvel
o procedimento não será obrigatoriamente um procedimento comum. Poderá ser perfeitamente, nos termos da Lei 9.099, o procedimento que os juizados especiais cíveis, se o autor perdeu o prazo para ação de força nova. Claro que alguém pode perguntar assim, mas onde é que tem imóvel que vale 40 vezes o valor do salário mínimo? Jesus do céu! A gente pensar no plano piloto lá do sul, asa sul, lá do norte, asa do norte, noroeste, sudoeste, Distrito Federal, talvez. Mas se a gente tiver o olho para o Brasilzão todo, Jesus do céu, o que mais tem é imóvel dentro desse valor. E aí a gente vai ver um monte de ação possessória, de natureza possessória, né? Para discutir espúrio, turbação, que é o procedimento dos juizados especiais cíveis, com base no artigo 3º, inciso 4º da Lei 9.099. E aí o procedimento não será o ordinário, o comum, porque poderá ser outro tipo de procedimento. Né? Então é só para lembrar isso. Daí o erro, né? Na verdade não será comum, muito menos será o ordinário, que não existe mais. Aí chegamos num ponto importante que são os requisitos para concessão da liminar. Esses requisitos eles vêm definidos no artigo 562, que diz pode perfeitamente ser dividido em duas partes. Primeiro a gente lê o artigo 562 as inteiras, depois a gente divide em duas partes. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Esse artigo já tinha, no Código passado, Código 73, tinha um artigo que tinha essa mesma redação, praticamente a mesma redação, que era o artigo 928. Ele só tinha duas coisas diferentes. Depois da palavra reintegração, aí no meio do artigo, em vez de vírgula, era ponto e vírgula, eu achava até melhor que a vírgula, e em vez de ser caso contrário, era no caso contrário. O resto era igualzinho que nem. Então, é a mesma ideia, né? Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção de reintegração. No caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Se a gente pegar a primeira parte do artigo 562, e esse artigo aqui é o que dá confusão, porque ele fala de liminar, a expedição do mandado liminar de manutenção de reintegração, e todo mundo sabe que essas ações, ou nessas ações, é possível ao autor pedir e ao juiz deferir a concessão de liminar, e a gente acaba vinculando na nossa cabeça a ideia de liminar com a ideia de fumus boni iuris e de periculum in mora. Então, é muito comum a gente ver petições iniciais, já era assim no Código passado, e continua a ser assim no Código em vigor, petições iniciais em que o autor se esforça para pedir essa liminar, em demonstrar ou em argumentar com a presença dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora para obter a liminar. Mas vejamos nós todos, né? Se a gente dividir o artigo em duas partes, vai até aí, estando a petição inicial... Vejamos nós todos, né? Se a gente dividir o artigo em duas partes, vai até aí, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. A segunda parte seria caso contrário, aí depois a gente vê. Então, considerando só o que está escrito aí, né, tirando o negrito, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. O que é necessário, de acordo com o que está escrito aí, para que o juiz defira, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção
ou de reintegração. É preciso que a petição inicial esteja devidamente instruída, né? Lendo aí, assim, se a petição inicial estiver devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção de reintegração. Se a petição inicial não estiver devidamente instruída, que é caso contrário, aí é a segunda parte do artigo 562. Mas para que o juiz defira a liminar, sem ouvir o réu, inaudita altera pars, sem citar o réu, de cara, recebeu a petição inicial e deferiu a expedição do mandado liminar de manutenção de reintegração, basta que a petição inicial esteja devidamente instruída. Então, eu só preciso entender o que é, eu só preciso traduzir essa frase aqui, estando a petição inicial devidamente instruída. Instruir no processo tem alguns significados, o verbo instruir. Claro que aqui não tem a ver, eu estou falando com uma pessoa que é extremamente instruída, uma pessoa estudada, fez um monte de curso, não, sabe falar um monte de idioma. Não é isso, claro que não é isso, né? Instruir aqui tem a ver com prova, né? Todo mundo sabe da fase de instrução do processo. Só que fase de instrução também não satisfaz a nossa inquietação, porque instrução é produção de prova. E prova eu tenho um monte de tipo. Eu tenho prova oral, eu tenho prova documental, eu tenho prova pericial, eu tenho inspeção judicial, confissão, um monte de coisa. Também essa forma de definir o que vem a ser petição inicial devidamente instruída não resolve, né? Petição inicial devidamente instruída é exatamente a tradução de instruída dentro desse contexto aqui, do artigo 562, a petição inicial tem que estar devidamente acompanhada de prova documental. E é isso que eu coloquei aqui nesse próximo slide. O que significa petição inicial devidamente instruída? É petição inicial acompanhada de prova documental. Sim, mas prova documental é para provar, né, óbvio, fatos alegados. Mas que fatos? Prova de que fatos? Bom, nós estamos falando do artigo 562, primeira parte do artigo 562. E o artigo 561, o artigo imediatamente anterior, diz quais são os fatos que o autor tem que provar. Está lá, ó. Incumbe ao autor provar esses 4 fatos aí, ó: a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data, lembramos disso aqui, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, se refere à perda parcial da posse, então eu continuo a ter posse, né, embora essa posse tenha sido turbada, ou a perda da posse na ação de reintegração. Então esses são os 4 fatos que eu tenho que provar. Então, o que me diz a primeira parte do artigo 562? Que se a petição inicial trouxer prova documental desses 4 fatos, claro que essa é uma avaliação que o juiz vai fazer, ele sozinho. Se o juiz entender que a prova documental suficiente na avaliação dele acerca desses 4 fatos, o juiz deferirá, sem citar o réu, sem ouvir o réu, sem qualquer outra formalidade, a expedição do mandado liminar de manutenção, se se tratar de ação de manutenção de posse, caso de turbação, ou do mandado liminar de reintegração de posse, caso de esbulho, quando for a ação de reintegração de posse. E aí depois vou mandar citar o réu, né? Espécie mandado liminar de reintegração, ponto, cite-se, ponto. Então, vai ser cumprido o mandado de reintegração e depois vai ser citado o réu, né? Vejam aí, doutores, que estando a petição inicial devidamente instruída, significa, como eu falei, acompanhada de prova documental desses fatos, e lendo esses fatos a que se refere o artigo 561, não dá para a gente ler a partir daí nada parecido com plausibilidade do direito invocado por quem propõe ação, fumus boniuris. Não tem nada disso.
Nenhum desses incisos deixa a gente sugerir que eles se referem a risco de ineficácia, lesão grave de difícil reparação, nada disso. Não tem nada de perigo in mora aqui. Essa que é a grande vantagem, talvez, do procedimento especial. Eu preciso apenas fazer prova documental desses fatos. Se eu conseguir provar bem, o juiz vai me dar a liminar sem maiores formalidades. O juiz vai apenas escrever: a petição inicial veio devidamente instruída, o que quer dizer há prova documental suficiente dos fatos a que se referem os incisos 1º a 4º do artigo 561 do CPC. Portanto, espécie-se mandado liminar de manutenção de reintegração. De reintegração, de manutenção, ponto CITES. Só isso. Agora, pode ser que a petição inicial não esteja devidamente instruída. E se a petição inicial não estiver devidamente instruída, aí a gente vai para a segunda parte do artigo 562. E aí a segunda parte diz, né? Caso contrário, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída, o juiz vai determinar que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Isso acontecia, era a mesma redação, como eu falei, já no Código 73. Então, eu, como juiz, muitas e muitas vezes, sei lá quantas, mil, não sei se mil, mas eu botava lá, né? Eu recebia a petição inicial das ações de ação possessória, olhava a petição inicial e via, ela não veio devidamente instruída, ou seja, não veio, a meu aviso, prova documental suficiente acerca dos fatos a que se referem ou se referiam os incisos 1º a 4º do artigo, na época, 927, hoje do artigo 561. Então eu botava assim, ou como qualquer colega botaria: designo o dia tal, às tantas horas, para audiência de justificação. Ponto. Cite-se o réu. Ponto. Intime-se. O que está escrito aqui, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Né? Chegava na hora da audiência, primeira parte, a tentativa de conciliação. Acordo, o réu está presente, né? O réu foi citado. O advogado do réu está presente, o autor está presente, o seu advogado. E aí às vezes a gente conseguia acordo, o réu pedia um prazo para desocupar 1 mês, 2 meses, o autor concordava, homologa o acordo, acabava. Se não desocupar, espécie de mandado de reintegração, aquele prazo, tudo certo. Mas às vezes não tinha acordo. Aí eu virava para o advogado, o autor, falava assim: doutor, então o senhor pode pedir para entrar a primeira testemunha que o senhor quer ouvir. Isso que eu vou falar aqui não aconteceu 1, nem 2, nem 10, nem 30, nem 50 vezes. Aconteceu muito mais do que isso, infelizmente. O advogado virava para mim e falava assim: testemunha? Eu falei: pode pedir para entrar a primeira testemunha que o senhor quer ouvir. Eu não trouxe testemunha, doutor. Eu falava: doutor, isso aqui é uma audiência de justificação. Eu falei assim: mas eu não sabia que era para trazer testemunha. Dá para o senhor adiar a audiência? Eu falei: não. E já explico para os senhores, doutores, o que é que significa, nesse contexto do artigo 562, justificar, que está escrito aí, determinará que o autor justifique previamente o alegado. Claro que não é o uso normal, corriqueiro, coloquial do verbo justificar. Não pude ir no seu aniversário, queria justificar a minha ausência porque eu tive uma doença. Não é isso, né? O que significa o verbo justificar? E é bom a gente saber isso, até porque ele aparece com esse mesmo significado em outros dispositivos do mesmo Código de Processo Civil atual. Por exemplo, parágrafo 5º do artigo 381, que está aí. Olha só o que diz o parágrafo 5º do 381. Aplica-se o disposto nesta seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Então, se eu não souber o que significa justificar, eu também não consigo cumprir a determinação do juiz com base na segunda parte do artigo 562.
Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente alegado, citando-se o réu. Justificar, doutores, significa, no contexto do artigo 562 do CPC, provar com testemunhas. E aí faz sentido. E isso não é invenção da minha cabeça, não. Professor Camargo, o senhor está inventando isso para dar algum sentido para esse texto, mas isso aí não tem base nenhuma. O senhor está criando. Não, senhor. Não, senhora. O próprio Código de 73 nos ensinava isso. Porque, infelizmente, esse dispositivo do Código de 73 não foi reproduzido no Código de 2015. Mas a ideia de justificar continua a mesma. Eu botei aqui o Código de 73, o artigo 863. A justificação consistirá na inquirição de testemunhas sobre os fatos alegados, sendo facultado ao requerente juntar documentos. Então, o que é que significa, afinal de contas, justificar? Significa provar com testemunhas. Se a gente... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui rápido para o artigo 562 inteiro, sem botar aqui primeira e segunda parte, acho que é aqui. Passo aqui, ó. Com a tradução, ou com as traduções que a gente fez, quais são os requisitos para concessão de liminar, como é que fica a leitura desse artigo 562? Ficaria assim, ó. Olha só como é que fica bem óbvio aqui. Estando a petição inicial devidamente acompanhada de documentos acerca dos fatos a que se referem os incisos 1º a 4º do artigo 561, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor prove com testemunhas aquilo que ele não conseguiu provar com documentos, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Pronto, aí tem sentido completamente o artigo 562. E aí a gente consegue entender o que o autor tem que fazer, né? E, dois, com relação ao procedimento especial. Agora, estou voltando aqui, né, para onde a gente parou. Se for a ação proposta dentro do prazo de ano e dia. E se a ação for proposta depois? E se assumir, por exemplo, o procedimento comum, é possível a concessão de liminar? Resposta: sim, é possível. Porque no procedimento comum é possível ao autor pedir e ao juiz deferir um negócio chamado, conhecido de nós todos, tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, com base no que a gente lê no artigo 300 do Código de Processo Civil. Só que lá os requisitos são outros. Para tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, eu tenho que argumentar com a probabilidade do direito que eu estou afirmando na petição inicial, e eu tenho que afirmar que há risco de dano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são os requisitos constantes do artigo 300. Aí eu já saio do procedimento especial e já caio nas regras do procedimento comum, né? Claro que também há possibilidade de audiência de justificação, mas para provar esses requisitos aí, não aqueles fatos, porque aí eu estou dentro dos requisitos da tutela de urgência com base no artigo 300, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. E aqui é só para a gente ver como é que isso causa certa perplexidade até hoje. Eu trouxe aqui, para conhecimento de todos, um acórdão nosso, atual, do nosso tribunal, acórdão 1.410.782, para a gente ver como é que a gente mesmo se confunde com isso. É consabido que a ação possessória de menos de ano e dia, conhecida como ação de força nova, até aí tudo ótimo, segue o rito especial, com possibilidade de liminar.
Aí, beleza. Enquanto aquela proposta, depois de ano e dia, é tratada como ação de força velha. Ótimo. Cuja tramitação deve seguir o rito ordinário, que tem um escorregado, que é comum, né? E, embora continue a ser possessória, não apresenta a possibilidade de concessão de liminar. Esse é um acórdão bem atual, agora do dia 5 de abril de 2022, da segunda turma civil, de relatoria do nosso querido colega e amigo, desembargador João Aguimon. Mas eu, se compusesse a turma, ia pedir licença para ficar vencido nesse ponto, porque, como a gente está vendo, não pela questão do rito ordinário, que é um cochilozinho redacional, mas o procedimento comum permite, sim, a possibilidade de concessão liminar. Só dá para interpretar essa afirmação como não apresenta a possibilidade de concessão liminar nos moldes do artigo 562, mas seria possível com base, como a gente viu, em outros dispositivos legais. Só para lembrar aqui, rapidamente, a finalidade da audiência de justificação é permitir ao autor, ele, que prove com testemunhas os fatos que ele não conseguiu provar com documentos. A prova é deferida apenas ao autor, o réu não produz prova nessa audiência, apesar de ele ser citado, né? Mas só quem fez a alegação até aquele momento é o autor, o réu. Nós estamos no comecinho do processo, o autor propôs a ação e o juiz mandou marcar a audiência, né? O roteiro da audiência é esse, a tentativa de conciliação e inquirição das testemunhas que tenham sido arroladas pelo autor, né? E depois a decisão sobre o pedido de liminar, que pode, inclusive, ser proferida na hora ou depois da audiência. O juiz leva o processo para casa, depois ele profere a decisão e publica a decisão. Como a gente sabe, uma audiência de instrução serve para a produção de prova oral, mas essa audiência não é de instrução, ela é de justificação. Então, se a gente considerar o universo de provas orais que poderiam ser produzidas numa audiência de instrução, que são essas aí, esclarecimentos do perito, de assistente técnico, depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu, inquirição de testemunhas arroladas. Essas provas não serão produzidas numa audiência de justificação, que, como eu falei, serve apenas para que o autor produza prova dos fatos que ele alegou, né? Esse acórdão aqui já é um pouquinho mais antigo, de 2019, mas é um acórdão muito esclarecedor do relatoria do desembargador Roberto Freitas Filho, e confirmo isso que eu estou falando. A audiência de justificação realizada nas ações possessórias tem como objetivo conferir oportunidade ao autor da ação possessória para esclarecer e corroborar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência em sede de reintegração de posse, e tem uma pequena divergência, devidamente elencados nos artigos 300, não é o caso, e 561 quando os documentos juntados na sua petição inicial por si só não forem suficientes para demonstrar a situação fática. Caso sejam suficientes os elementos trazidos na inicial, a medida liminar poderá ser concedida de pronto nos termos do artigo 562 do CPC. Prossegue o desembargador Roberto. Embora impropriamente utilizada a expressão citação no texto legal, tanto na norma processual vigente quanto no Código 73, processo civil de 73, a parte ré não produz prova, nem oferece sua defesa, mas participa apenas para contraditar testemunhos do autor e acompanhar os demais atos produzidos em audiência. É verdade. Assim, a participação do réu nesse ato processual é meramente instrumental. Esse é um acórdão já, como eu falei, um pouquinho mais antigo, de 2019, mas ele é muito elucidativo. Por isso é que eu fiz questão de trazer ele aqui da terceira turma civil, sob relatoria do nosso amigo desembargador Roberto Freitas Filho. Estamos chegando ao fim já. Falta eu falar aqui só sobre duas coisas. A liminar postulada contra uma pessoa de direito público. Imaginemos um possuidor que ocupe uma área pública do Distrito Federal,
mediante contrato de concessão de uso, né, como tem ali na área rural de Braslândia, muitos contratos de 20 anos, a pessoa usa ali criar porco, plantar milho, enfim. E aí está lá um belo dia, vê o próprio Distrito Federal cortando ali um pedacinho da sua fazenda para passar uma estradinha. É o Distrito Federal que está praticando um ato de turbação contra aquela área, né? E aí ele entra com uma ação e pede a liminar. Então, o parágrafo único desse artigo 562 diz que contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. O texto me parece claro, mas aqui dá uma certa confusão. Essa palavra audiência aqui não é a audiência de justificação, apesar de estar no mesmo artigo que fala da audiência de justificação, que é o 562. Aqui o que se quer é dizer que o juiz, antes de decidir sobre o pedido de manutenção de reintegração liminar, vai, antes, como eu falei, ouvir os respectivos representantes judiciais, os representantes judiciais da pessoa de direito público. Então, não precisa marcar audiência, basta que ele dê um prazo para que a pessoa, o procurador do Distrito Federal, por exemplo, se manifeste sobre o pedido de liminar. Não é para ele contestar, é para ele se manifestar sobre o pedido de liminar. Audiência, portanto, aqui significa ouvir, permitir a manifestação prévia, claro, né, dos representantes judiciais da pessoa jurídica de direito público. Essa ideia já constava do Código passado, ela é mantida no Código de 2015, o Código era de 73, mas veio uma lei em 92, eu trouxe aqui a Lei 8437 de 92, que trouxe essa mesma ideia, né, em outras ações, claro, no mandado de segurança coletiva e na ação civil pública, a liminar será concedida quando cabível após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas, mas a palavra audiência aqui é utilizada da mesma forma, né? Após permitir que o representante judicial da pessoa de direito público se manifeste, né? Essa ideia veio reforçada na lei do mandado de segurança, que é a lei 12016 de 2009, no parágrafo 2º do artigo 22, no mandado de segurança coletivo, em reforço ao que já constava da lei 8437, no mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. É bem verdade que o artigo 562, parágrafo único do Código de Processo Civil, apenas diz que a pessoa jurídica de direito público ou o representante tem que se manifestar, eu tenho que ouvir ele. Não diz o prazo de 72 horas. Muitos juízes usam essas duas leis, né, como modelos para fixação desse prazo de 72 horas. E aí eles escrevem isso, né? Nos termos do artigo 562, parágrafo 1 do CPC, intime-se o Distrito Federal por seu procurador para se manifestar sobre o pedido liminar no prazo de 72 horas. Aí o juiz fixa o prazo, porque a lei não fixa, né? A lei não fixou. E aí o juiz fixa com base nesses outros diplomas legais. Mas a gente sabe que o Código diz: os atos processuais, aqui é o Código de Processo Civil, 218, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Aqui a lei não fixou prazo. Quando a lei for omissa, que é o caso, o juiz determinará os prazos, em consideração à complexidade do ato. Então, é nessa hora que o juiz pode fixar 72 horas, em atenção a essas duas outras leis. Mas se o juiz não falar nada, disso vale o parágrafo 3º, inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então é só essa cautela que a gente tem que ter quando se tratar de
liminar pedida contra pessoa jurídica de direito público. Aqui é só a segunda enquete, Fernando, que tem a ver com que é aquela que acabou aparecendo em primeiro lugar, né? Vou parar de compartilhar aqui para a gente ver. Vou lançar então a enquete. Aqui a gente vai gastar menos tempo para dar um espacinho ainda para algumas perguntas. Pronto, espero ver que chegou para você. Está vendo aqui. Aproveita e bota uma balinha aqui para melhorar a garganta. Ver se a gente consegue chegar àquelas 50 e poucas respostas, 50 e poucas respostas. O pessoal está votando, hein? Temos já 45, 37, 8. Olha. Já bateu 55 aqui, tá bom. 56, até mais do que da outra vez. 7, rapaz. Tá bom, né? 57 respostas. 59, 60, paz. Maravilha. 31. Vamos mostrar o resultado aí, Fernando, e depois eu converso aí sobre isso, e aí a gente encerra. Pode encerrar então a enquete. Deu 61 respostas, tá? 2, tá bom? Posso ler aqui? Pode ler. 3 respostas, 63. Isso, então deu 4. Para certo, 4%. 3 respostas. E errado, 95%. 61 respostas. Apareceu mais uma aqui, 62 respostas para mim. 95, é isso mesmo. A pergunta, então, era essa, né? O não comparecimento do réu devidamente citado à audiência de justificação configura sua revelia. Vou voltar aqui ao compartilhamento, já daqui a pouco a gente termina, mas só para cumprir o ritual. Essa era a enquete, né? Perfeito. Para a resposta do réu, quando é ordenada a justificação prévia, ele começa a correr a partir da intimação da decisão que defere ou não a medida liminar. Então, não é da data da juntada aos autos do mandado de citação que o réu o juiz ordena a realização da audiência de justificação e manda citar o réu. Então, o réu é citado, o mandado por AR é juntado aos autos do mandado, juntado aos autos do aviso de recebimento, e não é a partir da data dessa juntada que começa a correr o prazo para o réu contestar. Nem se conta também a partir da própria audiência. A partir da audiência, se não houver acordo, começa a correr o prazo para o réu contestar. Não, é a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Então, veja, se a decisão sobre o pedido de liminar for proferida
na própria audiência de justificação, o prazo para contestação começa a correr a partir da audiência. A partir da audiência. Como que é o artigo 1003, parágrafo 1º do CPC. O artigo 1003 tem a seguinte redação, só para a gente lembrar: o prazo para interposição de recurso e o prazo geral conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública, o MT, são intimados da decisão. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Então, se a decisão for proferida na audiência, define a liminar. O prazo para o réu contestar começa a correr a partir da audiência. Se a decisão for proferida depois da audiência, olha, encerrou a audiência, compensar, foi para casa, 3 dias, 10 dias depois, sei lá, ele deu a decisão, aí a decisão tem que ser publicada, né? E a intimação se dá com a publicação da decisão, né? E considera-se dia no começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico, na forma do artigo 231, parágrafo inciso 7º do CPC. E como a gente sabe, a revelia se configura se o réu devidamente intimado para contestar, seja na audiência ou por publicação, tiver deixado para oferecer contestação no prazo legal, né? Como diz o artigo 344 do Código de Processo Civil. Então, que diz: se o réu não contestar a ação, será considerado rebelde. E aí tem a consequência, que é o efeito material da revelia, presume que sejam verdadeiras as alegações de fatos formuladas pelo autor. Ou seja, a ausência do réu à audiência não importa a situação da sua revelia. A revelia só vai se configurar quando, decorrido o prazo para o réu contestar, o réu não tiver apresentado a sua defesa no prazo legal. E o prazo para o réu contestar começa a valer a partir da intimação da decisão que tiver deferido ou não a liminar postulada pelo autor. Isso é assim desde o Código de 1939. Bom, doutores, eu vou parar aqui o compartilhamento. Com isso, eu devia ter mostrado o último slide, mas o último slide é igual ao primeiro slide, que era só dizendo que a gente conseguiu chegar até o fim, né, que era webinar, ações processórias, etc. Eu estou vendo aqui o pedido, só agora que eu vi o chat da Lívia Maria Laste Pedrosa Portela. Se possível, gostaria que o escolador indicasse bibliografia para o tema, bibliografia para a vida dos gabinetes. Eu até coloquei no plano instrucional uma bibliografia básica, o Manual de Direito Processual Civil do professor Alexandre Freitas Câmara, primeira edição, 2022, São Paulo, editora GEM Atlas, agora de 2022, e o Manual de Direito Processual Civil, mesmo nome, do professor Daniel Amorim Assunção Neves, volume único, pela JUSPOD, 14ª edição, também 2022. E como bibliografia complementar, um livro que me parece sensacional, que é do professor Fred Didier Júnior, professor Antônio do Passo Cabral e professor Leonardo Carneiro da Cunha, por uma nova teoria dos procedimentos especiais, dos procedimentos das técnicas. Já está na 3ª edição também, JUSPOD, 2022, quer dizer, são 3 livros deste ano de 2022. Deixa eu voltar aqui para olhar o que aconteceu aqui enquanto eu estava olhando outras coisas.
Excelente, obrigado. O acórdão tal também não diz respeito ao que ele falou, não encontrei acordo com nenhum dos dois números citados. O acórdão 1401782. Deixa eu ver aqui o acórdão. Acórdão. Não, mas não era esse número, não. 1410782. 1410782. É por isso que a Laidiane não encontrou. 1410782. É esse número. Mas eu vou disponibilizar os slides e a escola coloca à disposição. Eu acho que não dá tempo para perguntas, Fernando. Não sei se nós temos a limitação de 11h30. Se der tempo, eu ainda fico à disposição. Se não, eu disponibilizo os slides. À disposição dos alunos também. Temos um limite, mas podemos ficar um pouquinho mais, sem nenhum problema. Eu fico aí à disposição por mais uns 10, 15 minutinhos. Obrigado, colega Carmen, pela sua gentileza. Eu sei que devia estar dando aula aqui, mas agradeço a gentileza da sua participação, do seu elogio. Mas, Lívia pergunta se as provas da justificação servem à instrução, sim. Nada impede que o juiz, numa futura audiência de instrução, pergunte presente a mesma testemunha, indague se a testemunha confirma aquele depoimento prestado e complemente com outras perguntas que o juiz queira fazer, ou que as partes queiram fazer. O desembargador Helder, ele tem o microfone de todos. Então, se alguém quiser agora se manifestar ao microfone, fique à vontade, por gentileza. Pronto, então. Também não havendo quaisquer outras manifestações, a não ser essas, acho que a gente pode, então, Fernando. A Renata disse que não está habilitada. Deixa eu verificar aqui, Renata. Carolina também. Vou verificar. Aqui em opções de reunião, eu já tinha só no tipo. Vou tentar novamente, não tinha salvo. Só um minuto, por favor. Alguém poder verificar, por gentileza? Eu não sei como é que faz isso. Abriu agora para você, Renato? Aberto. Agora, quem quiser se manifestar pelo microfone, é só habilitá-lo lá em cima, do lado da câmera, e pode falar. O Dr. Carlos Eduardo Caparelli colocou uma pergunta no chat. Isso é para a escola, né? Alguma previsão de webinar sobre questões polêmicas da proteção processual, como, por exemplo, imóveis não regularizados? A gente ainda não tem essa previsão, mas nós teremos novos webinários no projeto de DEF Talks, que serão divulgados em breve pela página da escola e nos e-mails. Obrigado pela gentileza das observações aqui no chat. E muitos elogios ao senhor desembargador Camargo. Parabéns pelo excelente webinar, pela excelente exposição. Feliz de ter podido compartilhar alguma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Espero que tenha sido útil e proveitoso e ficamos à disposição para uma próxima vez. Eu acho que em julho nós temos uma outra ação educacional dessa, um outro webinar, mas é sobre a ação de consignação e pagamento. E aí a gente vai ter um tema também muito bacana. Acho que a gente pode encerrar então, né, Fernando? Né, Renata? Tá. Sim, podemos. Vou finalizar a gravação.
Se alguém quiser